Hora de conversar com Mônica Bergamo. Você ouviu agora há pouco a informação do João Pedro sobre a prisão de Silvinei Vasquez. A Mônica já colheu para a gente repercussões desta prisão, que aconteceu agora de manhã, e também informações de bastidores daquela operação que foi realizada no segundo turno da eleição, a pedido, a mando do então presidente da PRF. Bom dia, Mônica. Oi, Megali, bom dia a todos. Pois é, essa prisão não surpreende, né, Megali, porque aquela ação que foi feita pela Polícia Rodoviária Federal, ela foi muito descarada e a minha memória, né, o que me vem agora muito na memória, como se fosse hoje, é como essa informação, por exemplo, chegou para mim com alguns dias de antecedência, né, de que a Polícia Rodoviária Federal estava preparando uma operação no Nordeste, que a intenção era tentar pegar militantes da oposição, cabos eleitorais com alguma quantia de dinheiro vivo para fazer um escândalo em torno daquilo e falar que as eleições não estavam transcorrendo da forma correta, né? Eu me recordo que eu fui a autoridades e eu fui também a líderes partidários e essa informação estava circulando, começou a circular. E ninguém tinha aquela segurança se ia ser feita mesmo, porque quem tinha que saber se ia ser feito ou não era justamente o Silvinei, que era o comandante da Polícia Rodoviária Federal, e obviamente ele não confirmaria que faria algo tão absurdo. Aí o PT foi ao Tribunal Superior Eleitoral pedir, né, denunciar um possível aparelhamento. Quem fez isso foi o deputado federal Paulo Teixeira, que hoje é ministro, né, da reforma agrária do Lula. Ele integrava a campanha do Lula e ele protocolou no Tribunal Superior Eleitoral uma notícia de fato, né, para que fossem tomadas providências a fim de impedir essa atuação. O mais escandaloso, o Megali, é que o Alexandre de Moraes acatou essa notícia de fato, né? Essa notícia, esses rumores também tinham chegado ao Supremo Tribunal Federal, também tinham chegado ao Tribunal Superior Eleitoral. Ele acatou essa notícia de fato e disse que a PRF estava impedida de fazer qualquer operação excepcional. E não adiantou nada, mesmo assim ela foi feita, praticamente um descumprimento de ordem judicial. Obviamente que não falando estamos descumprindo a ordem, mas dizendo não, nós estamos aqui fazendo uma operação natural, normal, não é excepcional, e virou aquele escândalo que virou no dia da eleição, porque obviamente você imagina o impacto, né, o Megali disso, em pequenas cidades, em pequenos sítios, né, em que as pessoas estão saindo para votar, têm dificuldade para chegar no local de votação, e aí vão enfrentar uma estrada cheia de policial com filas enormes e todo mundo sendo parado. Então eu me lembro desse episódio, esse episódio foi escandaloso naquele dia, e nos bastidores mais escandaloso ainda e muito tenso, né? Me lembro que até o Anderson Torres, que ontem depôs na CPI e era ministro da Justiça, ele colocou, né, no dia 29, né, ele colocou no Twitter dele um bom dia com enfrentamento direto aos crimes eleitorais, integração de 10 mil policiais federais com 500 mil agentes das forças de segurança estaduais em prol de eleições limpas e seguras. Praticamente ele anunciava que faria, né, que eles fariam isso, e dizendo que já tinha apreendido quase 5 milhões de reais em dinheiro. Portanto, isso foi o bastidor desses momentos dramáticos aí, pré-eleição, Megali. Ô, Mônica, e aí teve o pós-eleição, né? Teve os bloqueios em estradas, a Polícia Rodoviária Federal olhando de longe, cruzando os braços, muitas vezes confraternizando com aqueles golpistas. E veja, já é um absurdo você fechar uma estrada para reivindicar algo que faça parte do esquadro institucional e democrático, né? Já é uma estratégia bastante questionável. Você fechar estradas em todo o país para reivindicar a reversão do resultado de uma eleição e, portanto, um golpe de Estado, uma intervenção militar, uma ditadura, e a PRF nada. A gente lembra de cenas lamentáveis, como daqueles alunos que estavam tentando chegar à escola para fazer o Enem e não conseguiram porque a estrada estava bloqueada. Desceram do ônibus, foram a pé, enquanto eram humilhados e xingados por aquela gente que estava parando a estrada, lembra? Ah, seus trouxa, otário, faz o L. Lembra? Sim. E a Precisava, as PRF... torcidas organizadas chegaram lá e tiraram Sim, tudo, você lembra? sim, Mostrando que não tinha nenhuma dificuldade em tirar exato, a dali. galocura. Foi lá e falou, sai daí, seus trouxas. Pois não. E foram embora, sem arma, sem uma tentativa nada. de jogar o Brasil no caos, né? A gente agora lembra bem que as coisas estão normalizadas, o clima no país, pelo menos neste momento, está tranquilo.
então a gente meio que esquece, Ô, mas foram Mônica, momentos horrorosos e tentativa de jogar o país no caos de fato, para de exato. alguma forma, como está se desenhando, tentar um golpe, né. Agora, Mônica, tem gente muito próxima do presidente, muito enrolada na justiça, né? A gente vê aí um homem que era cercado por pessoas que agiam de maneira questionável e criminosa e que estão sendo de fato alvos da polícia. Daniel Silveira, Mauro Cid. E veja, não tem suspeita aqui. O Mauro O Cid, hacker. o hacker, que vai prestar depoimento. O Mauro Cid, ele é um criminoso confesso. Né? Ele adulterou o cartão de vacinação, é um fato. A investigação ainda vai trazer detalhes, mas é um fato. Ele confessou esse crime. O Anderson Torres já ficou preso por 4 semanas, por 4 meses, tinha uma minuta do golpe em casa. Agora tem o Silvinei. E você até já trouxe informações em outros momentos, Mônica, de que ministros do Supremo acreditam que a prisão de Bolsonaro não está no horizonte. Mas com essas ações todas, a gente fica com uma sensação de cerco se fechando. Pois é, eu até conversei hoje cedo com um magistrado e eu perguntei: "Mas o senhor vai acabar sendo preso, né, porque tem realmente a mesma sensação que você tem". E esse magistrado falou: "Não, é preciso esperar, né, é preciso esperar". Eu me lembro, o Megali, quando estava se fechando um cerco ali, que se tinha certeza que o Lula em algum momento seria preso, e eu, falei com o Joaquim Barbosa, ele já não estava mais no Supremo, ele me deu uma entrevista e ele falou: "Olha, o Lula preso, um ex-presidente da República, precisaria ser algo totalmente incontestável, sob a pena de ferir de morte o sistema democrático, né? Não dá para você chegar e prender, porque o Lula é diferente de outros. Ele foi presidente da República, todo mundo vai prestar atenção em cada vírgula da sentença dele. E deu no que deu, uma sentença viciada de um juiz considerado suspeito, né? E depois revertida com todas as consequências para o Brasil daquela prisão, né. Então, eu acho que vale esse ensinamento também para o Bolsonaro, pelo que eu estou entendendo e sentindo nos bastidores, quer dizer, chegar a uma prisão de um ex-presidente da república é algo tão dramático, né, pela importância que ele tem e o simbolismo que ele tem, que precisa ser algo muito comprovado, uma prova irrefutável, que não houve no caso do Lula, gerando todo aquele descrédito, né, da justiça, uma parte da população simplesmente vendo a justiça como algo injusto, né. Então eu acho que hoje os cuidados vão ser redobrados para se chegar a isso. É o que eu sinto nos bastidores, tá, Megali? Mas, obviamente, que eventualmente já pode até existir alguma prova contra ele ou não. Isso daí eu não tenho informação alguma sobre isso, Uhum. né? Que tem esse clima de cerco se fechando, de pessoas muito próximas sendo comprovadamente, né, tendo provas muito evidentes de que elas cometeram um crime, isso tem, né? Que elas eram grudadas no presidente da República, no então presidente da República, elas eram. Mas o que eu ouvi hoje cedo foi isso: é preciso esperar, né? É preciso esperar e é preciso ver se tem algo que de fato o incrimine diretamente. Na Uhum. época, os bolsonaristas ironizavam muito, né, o fato de Lula se declarar inocente, tendo tanta gente enrolada na justiça ao redor dele. Bom, a situação é exatamente a mesma agora, né? Só mudou o personagem principal.